Ok, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de Química, ok? Essa aula aqui eu estou regravando porque a aula anterior percebi alguns ruídos, não ficou com uma qualidade bacana. Então eu estou regravando essa aula porque eu tenho certeza que o nosso público merece um vídeo com a máxima qualidade possível, ok? Então, só para que a gente possa ratificar, são questões envolvendo o que nós aprendemos na aula anterior. A gente trabalhou o conceito de substância pura, verificamos misturas, misturas eutéticas, azeotrópicas, misturas comuns, e aí a gente vai verificar como esses conteúdos são abordados aí nas provas de vestibulares, de Enem. Então, vamos para o vídeo. Ok, a questão número 1 diz o seguinte: para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura T versus tempo T, sendo que a temperatura está em graus Celsius e a temperatura com T minúsculo está em minutos. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, pessoal, ó, ele verificou que a substância encontrava-se pura. Então, ó, se a substância ela se encontrava pura, isso quer dizer o seguinte, que durante a fusão e durante a ebulição não há uma variação, o tempo vai passar e a temperatura permanecerá constante. Então, vamos analisar gráfico por gráfico e aí a gente verifica qual é a alternativa correta, tudo bem? Vamos nessa. Perceba que na letra A, o ponto de fusão aqui varia e o ponto de ebulição também varia. Nesse caso, nós temos aqui uma mistura comum. Maravilha, a questão que é substância pura. Na letra B, perceba que eu tenho um gráfico aqui em que a fusão ela é constante, mas eu não conheço o estágio de ebulição. Então essa aqui, ó, eu vou deixar ela em stand-by. Eu não posso afirmar, beleza? Mas eu não posso concluir que ela é pura. Vamos para a letra C. Na letra C nós temos o ponto de fusão sofrendo variação e o ponto de ebulição constante. Se o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição é constante, aqui nós temos uma mistura azeotrópica. Maravilha! Na letra D, perceba que aqui o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição também é constante. Opa, então aqui nós temos uma substância pura. Então, de cara aqui, nós podemos ratificar que a alternativa é a letra D. Mas vamos observar a letra E. Na letra E, perceba que o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição varia. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mistura eutética, revisando aí o que a gente aprendeu na aula anterior. Portanto, com certeza, a alternativa correta é a letra D de dado. Ok, pessoal? Vamos lá para a questão número 2. A bauxita, composta por cerca de 50% de óxido de alumínio, é o mais importante minério de alumínio. As seguintes etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico. Então temos aí 5 etapas aí para que você possa entender cada tipo de assertiva. Na primeira, a dissolução do alumínio, a dissolução do óxido de alumínio é realizada em solução de hidróxido de sódio a 175 graus Celsius, levando à formação de espécie solúvel em hidróxido de alumínio sódio. A 2. Com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do hidróxido de alumínio. A 3. Quando o hidróxido de alumínio é aquecido a 1050 graus Celsius, ele se decompõe em óxido de alumínio e água. Na 4.
o óxido de alumínio é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com auxílio de um fundente. E a 5, através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo. As etapas, olha aqui que bacana, aqui que é a parte importantíssima, o comando da questão. As etapas 1, 3 e 5 refere-se às etapas 1, 3 e 5. Então vamos lá. A etapa 1. A dissolução do óxido de alumínio é realizada em solução de hidróxido de sódio, levando à formação da espécie solúvel NaAlOH. Pessoal, no reagente nós tínhamos óxido de alumínio. No produto nós produzimos aqui hidróxido de alumínio sódio. Mudou a identidade da substância. Como houve mudança na identidade da substância, verificamos no anterior que esse fenômeno é um fenômeno químico. Então, aqui eu posso afirmar que o fenômeno aqui é químico. Maravilha. Vamos para 3. Quando o hidróxido de alumínio é aquecido a 1050 graus Celsius, ele se decompõe em óxido de alumínio e água. De novo, era hidróxido de alumínio no reagente. Após o aquecimento, ele se transformou em óxido de alumínio e água. Antes era hidróxido sozinho. Depois passou a óxido e água. Então mudou completamente a identidade da substância também. Nesse conceito, eu posso afirmar que na 2 também teremos um fenômeno químico. Maravilha! Vamos ver a 5. Através da passagem da corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo. Então, reduziu-se só o alumínio. Então, você tinha uma substância inicial composta e no produto agora, após essa redução, nós obteremos aqui apenas o Al. Nesse contexto, houve também mudança na identidade. Se houve mudança na identidade, também teremos um fenômeno químico. Nesse contexto, eu posso afirmar que a etapa 1, 3 e 5, respectivamente, é fenômeno químico, químico e químico, opção que encontramos na letra E. Ok, pessoal, vamos lá para a próxima questão. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. Aí nós temos uma tabela, onde na primeira coluna nós temos as substâncias, na segunda coluna nós temos o ponto de fusão de cada substância e na terceira coluna nós temos a temperatura de ebulição de cada substância. Beleza? E aí a questão fala, a 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Pessoal, olha só, na aula passada nós aprendemos que se eu conheço o ponto de fusão, e o ponto de ebulição de uma substância, eu posso prever o seu estado físico. Eu conheço o ponto de fusão e eu conheço o ponto de ebulição. Se eu conheço o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu posso prever seu estado físico conhecendo a temperatura daquele local. Se a temperatura do local estiver antes do ponto de fusão, se ela estiver antes, ela pode se encontrar entre ou ela pode se encontrar após. Preste atenção. Se a temperatura do local estiver antes do ponto de fusão daquela substância, esta substância se encontrará no estado sólido. Se aquela temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aquela substância na qual a questão se refere se encontrará no estado líquido.
E se ela estiver a uma temperatura que é superior ao ponto de ebulição dela, esta substância se encontrará no estado aqui, ó, gasoso. Ok, pessoal? Então, de acordo com esse resumo, vamos verificar aí o estado físico de cada substância dessa aí e depois a gente marcar a opção em que todas se encontram no estado líquido. Vamos lá. O cloro. O cloro a 50 graus Celsius. Ó, 50 está depois de menos 34,6, então 50 está aqui, ó. Se o 50 está após o ponto de ebulição, eu posso afirmar que o cloro se encontra no estado gasoso. Em relação ao flúor, o número 50 também está após menos 188,1, está após a ebulição, também é gasoso. Agora vamos lá, 50 está entre menos 7,2 e 58,8. 50 está aqui, ó. Como 50 graus está aqui, ó, eu posso afirmar que o bromo é líquido. O mercúrio, menos 38 e 356. O número 50 graus Celsius também está entre menos 38 e 356,6, também é líquido. E o iodo, temos o 50 também entre 113,5 e 184. Opa, peraí, não é menos não, é mais. Então, ó, o 50 está antes de 113,5, portanto, o iodo se encontra no estado sólido. A questão quer saber qual das espécies se encontram no estado líquido. No estado líquido é o bromo e o mercúrio. Bromo e mercúrio é uma alternativa que nós encontramos aqui na letra D de dado. Então, pessoal, finalizamos aí mais 3 questões, resumindo aí o que a gente aprendeu na aula anterior, ok, pessoal? Substância pura, mistura, fenômenos químico, físico, nuclear, previsão do estado físico, tudo aí em 3 questões para que você possa ratificar o estudo da aula anterior. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, encaminha aí para seu colega, encaminha para aquele aluno que está precisando de aulas top de química como essa. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo irá encurtar a tão sonhada aprovação. Curso Qualifica, nossa meta é a sua aprovação.